Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Armadura de Deus com o palestrante André Rezende. Antes do estudo começar, nós vamos cantar a música Paulo de Tarso e fazermos a prece. Foste um guerreiro valente, foste um combatente no reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saíste em busca de um reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Existindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater o bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, para mais este estudo, trazendo o Evangelho até os nossos corações, e que possamos com muita alegria, com muita disponibilidade em nossas mentes e em nossos corações, nos colocarmos em sintonia com os tarefeiros da espiritualidade, contribuindo com o nosso esforço de crescimento e de trabalho. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os espíritos deste orbe maravilhoso, encarnados e desencarnados, necessitados que somos de toda sorte, necessitados do Teu amor, do Teu amparo, necessitados da compreensão da lei. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. E ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, vamos começar o nosso estudo deste dia. Hoje nós vamos trabalhar uma passagem da Epístola aos Efésios do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 10 até o 20. E essa passagem é intitulada pelos estudiosos como a armadura de Deus. Paulo faz uma analogia, trabalha uma imagem em que
uma armadura de Deus fornece aos cristãos primitivos naquela época e a nós hoje elementos para nos protegermos da grande batalha espiritual que é a existência terrena. Encarnamos no planeta Terra com possibilidades de vitória e derrota dependendo das nossas escolhas, do programa de ação que escolhemos baseados no mal ou no bem. Chegando aqui a esse planeta, depois de diversas reencarnações, muitas vezes cometendo erros graves, entramos numa grande batalha. Essa batalha é bem estudada por Allan Kardec e os Espíritos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da questão da perfeição moral. A nossa batalha interna, em que cada vez mais temos que desbastar os vícios internos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e cultivar um plano de virtudes, onde mais à frente a grande síntese do amor possa iluminar-nos todo o caminho, nos transformando e nos orientando para a condição de espíritos mais desenvolvidos, espíritos bons e, quiçá, mais à frente, espíritos puros. Então nós vamos relatar primeiro para a leitura do texto, para que vocês conheçam. É um texto bonito e eu vou fazer a leitura para que vocês fiquem bem atentos e possam refletir aí em casa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O primeiro elemento que nós observamos do contexto da passagem é que Paulo está preso. Paulo preso, pregando a libertação dos seres a partir do engajamento no Evangelho do Cristo. Evangelho, no qual o significado é a boa notícia, a boa nova. Que boa nova é essa? A boa nova é que o reino do amor tem que ser implementado no planeta Terra. E a partir daquela mensagem de amorosidade trazida pelo Divino Mestre, nós nos habilitamos a fazer um caminho de maioridade espiritual nesse planeta. Por isso que eu disse para vocês que a vida é uma grande batalha espiritual. Uma batalha espiritual em que, num primeiro movimento, nós enxergamos que as dificuldades, as oposições e os conflitos ocorrem no plano externo da existência, com a presença de inimigos, obsessores, influências espirituais negativas. Mas no aprofundamento da mensagem cristã revivida pela doutrina espírita nos dias de hoje, nós observamos que o problema não é o plano externo da vida, onde espíritos malignos ou perversos nos influenciam para que nós caiamos na existência. Não. O grande problema é a concupiscência, a dificuldade que temos internamente. Esses espíritos só sintonizam e afinizam conosco porque nós temos profundas chagas morais que nos mantêm vulneráveis a essa influência e vulneráveis principalmente a nós mesmos. Muitas vezes esses espíritos que nos influenciam negativamente até tomam outros rumos, mudando a postura diante da vida e convertendo seu olhar para um olhar mais digno e honesto. Mas nós ainda atraímos seres de menor capacidade evolutiva
por nossas dificuldades. Então, o primeiro alerta que o Paulo fala é: a vida é uma grande batalha espiritual, batalha contra as imperfeições. Ele mesmo passou por isso. Assassino de cristãos, perseguidor, rancoroso, magoado com a figura do Cristo. E teve a necessidade de transformação. Teve a necessidade de mudar de postura, mudar de olhar. É algo que a gente tem que observar. Hoje em dia nós estamos numa quarentena dentro de casa. Será que nós estamos alimentando o conflito dentro de nós? Será que nós nos sentimos ofendidos por qualquer movimentação externa, que na realidade é uma dificuldade interna que possuímos, e partimos muitas vezes para um plano de oposição, conflito e guerra? Aqui, na passagem de Paulo aos Efésios, fala de um batalhador espiritual. Nós podemos lembrar das diversas tradições do mundo antigo, o livro do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita representa essa grande batalha. Arjuna, um grande guerreiro, vai ao campo de batalha junto a um grande orientador espiritual, que é Krishna. Só que Arjuna se recusa a lutar, porque vê dos dois lados, nos dois exércitos, e aí os dois exércitos são as representações dos vícios e das virtudes internas ao ser, vê nesses dois lados amigos e irmãos. Por quê? Porque também nossos vícios, nós nos apegamos a eles. Nós adoramos os nossos hábitos perniciosos que nos fazem sofrer. E Krishna dá um alerta para Arjuna bem direto, para que da necessidade da luta, da necessidade de batalha, da necessidade de se vencer a cada dia, da necessidade de criar novos hábitos, novos modos de pensamento, novas proposições que nos permitem alçar voos maiores em termos espirituais. Então, uma grande batalha espiritual. E a necessidade de ter fortaleza moral. Fortaleza moral, coragem moral, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, em que possamos nos conectar com a bondade divina e com o planejamento superior que Ele nos traz, indicando caminhos seguros de regeneração e redenção. E aí nós temos do Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala interessante sobre a fortaleza moral, sobre a coragem moral, que diz assim: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que às vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. Dificuldades no campo moral, no nossa grande caminhada diante da vida. Como eu disse, dificuldades internas, muitas vezes representadas por conflitos externos. Quantos de nós precisam segurar o choro e muitas vezes a revolta diante de uma injustiça que o mundo comete contra nós mesmos? Então a necessidade de fortaleza moral, coragem moral para trilhar um grande caminho, uma grande batalha espiritual, em que a bondade e o bem vão ter que vencer no final. Para isso, na passagem de Paulo, o que ele fala? Para essa grande batalha espiritual, eu preciso de uma armadura, eu preciso me armar. Não adianta eu ir para o campo de batalha de forma atabalhoada, imprudente, sem os equipamentos necessários para que eu vença no caminho. O adversário é astuto, o adversário é sagaz. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o bem não predomina na terra por causa da timidez dos bons. A maldade é astuciosa, ela engendra. É o mito, né? Do Antigo Testamento, a figura alegórica da serpente, que enrodilha, que convence. Vai por esse caminho. Esse caminho também é bom. Você não vai perder nada indo por aí. E as induções da vida, as tentações da vida nos mostram isso.
Se fosse fácil discernir o que é bem, o que é mal no plano da existência, nós estaríamos já muito mais evoluídos, mas muitas vezes durante o nosso caminho nós vemos um mal e transformamos ele em bem, porque queremos fazer a coisa. Então, a Epístola de Tiago fala que o varão é tentado de acordo com a sua própria concupiscência. Eu só caio em erros maiores porque eu quero cair. Muitas vezes a razão me aponta para outro lado, mas a emoção e o sentimento deseja sentir aquele frio na barriga de novo. Então, necessidade de fortalecimento, de a construção de uma armadura. E aí nós podemos perguntar como nos armarmos. O Paulo, ele faz uma citação nesse trecho, de forma indireta, do livro de Isaías, no seu capítulo 59, versículo 17, que também fala que Deus, diante das iniquidades e injustiças do mundo, vem ao planeta para fazer justiça, vestindo uma grande armadura. Paulo também utiliza dessa imagem da grande armadura. E aí uma grande armadura que nós vestimos, cedidos por Deus. Deus nos doa essa armadura para que enfrentemos as necessidades, os desafios existenciais. E aí Emmanuel, no Vinho de Luz, fala dessa armadura de Deus. O Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Podemos ter certeza que as dores e dificuldades virão ao nosso encontro nessa vida. As provações, para aquele que busca um caminho de renovação, o procuram em cada canto. Não vamos passar dessa vida isentos de doença, velhice e morte. Se nós condicionamos o olhar para um ponto materialista da existência, em que eu acho que eu tenho que ganhar hoje tudo que eu quero para ser feliz, nós vamos sofrer demais. Sofrimento moral. Mas se nós condicionamos o olhar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na mudança de um ponto de vista mais ampliado, em que eu sei que vivi por múltiplas existências nesse planeta, cada vez mais melhorando um pouco, e que nessa procuro fazer sempre o melhor, e que também há um plano espiritual onde bons amigos espirituais trabalham por mim, me auxiliam durante o meu sono físico, me instruindo e me amparando. Que eu utilizo os recursos que uma casa espírita me oferta e me ensina de recomposição energética, magnética, mesmo desse corpo físico, para que eu possa manter minha saúde física melhor cada vez mais, por maior tempo possível, para que eu possa ter a possibilidade do tempo de crescimento e renovação, através do passe, da água fluidificada, da oração. Se eu começo a angariar todo esse instrumental em prol da minha evolução como ser consciente no planeta Terra, que nosso caminho no planeta Terra é de um plano de conscientização crescente, em que um ser ignorante vai se tornando cada dia mais discernido e compreende as circunstâncias em que está, e no final entende que esse plano universal é de pleno amor e que deve se engajar a uma fraternidade universal, se orientando para esse plano maior que é o campo do amor. Mas aí nós vamos dar o instrumental. Quais são essas ferramentas, essas armaduras que Paulo fala para que possamos nos desenvolver espiritualmente e nos proteger na grande batalha espiritual que é a vida? O primeiro deles que ele fala é o cinto da verdade. Vou citá-los primeiro, depois eu explico cada um mais detalhadamente. Primeiro, cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Terceiro, calçados na preparação
do Evangelho da Paz. Quarto elemento é o escudo da fé. O quinto, o capacete da salvação. E o sexto, que é a única arma de ataque, é a espada. A espada do Espírito ou a palavra de Deus. Então são 6 elementos para que nós trabalhemos, para nossa proteção diante dos desafios da vida, para que possamos ter condições de fazer com que a centelha divina, que muitas vezes dorme dentro de nós, possa se expandir. O primeiro deles, como eu disse para vocês, a couraça da justiça. E para explicar essa couraça da justiça, né, vamos pensar em algo que protege os nossos órgãos vitais. Protege essa nossa condição primeira aqui de encontro. Couraça da justiça. E que é justiça? Justiça é retidão. Justiça é agir de acordo com os deveres colocados nas leis morais. Justiça é adequação à lei divina. Adequação à lei divina nos traz felicidade ao planeta, a nossa condição evolutiva e felicidade na nossa caminhada nesse planeta. Então, couraça da justiça. Algo que me protege se eu estou caminhando embasado nos valores da justiça divina. Caminho reto, pensamento reto, orientação reta de melhoria constante. E aí, para isso, eu preciso ser perfeito? Não, eu não preciso ser perfeito. Eu preciso, como diz também a composição lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, eu preciso sim ter a condição de tentativa de domar minhas más inclinações e a proposta de renovação. Aí sim, eu visto uma couraça de justiça. Eu protejo meus órgãos vitais. Eu me oriento de outra forma. Né? Para isso eu trouxe uma questão de um livro dos Espíritos, que diz o seguinte. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A nossa noção de justiça na nossa caminhada evolutiva tem que ser sempre o da regra áurea, fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito para você. Essa é a nossa balança de compreensão do nosso trato com a outra criatura. Quando somos injustos, incoerentes com a nossa proposta evolutiva, só nos traz dores maiores e inimizades. Cabe a nós fazer essa proteção a partir dessa couraça da justiça, impedindo de sermos abalroados por esses inimigos. Um outro elemento, que era o primeiro que eu pulei, é o cinto da verdade. Cingir-se com o cinto da verdade. Passar um cinto em torno do lombo. O cinto da ideia de sustentação, né? De manutenção. Cinto da verdade. E onde nós ouvimos falar também de cinto, de cingir com o cinto nos evangelhos? No Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, na parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante, que é uma fala de Jesus aos discípulos, diz que o bom discípulo é aquele que espera seu Senhor com os lombos cingidos. Isso é, preparado para o trabalho. Então nós podemos observar nesse cinto da verdade algo relacionado com obediência. O servo vigilante é obediente. O servo vigilante mantém o cinto cingido na cintura, porque o cinto cingido na cintura é um sinal, um símbolo que está sempre pronto para o trabalho. E quando o servo se coloca nessa posição, na parábola do servo vigilante, chega um momento que o Senhor, chegando de madrugada, ele não só é atendido pelo servo, mas ele atende o servo.
mostrando um processo de transformação dessa servidão numa amizade legítima, num relacionamento. Vamos ler um trecho dessa parábola para vocês. Lucas 12, 35 a 37. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Né? Prudência, vigilância. Luz. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. No Apocalipse também há essa imagem que o grande mestre, ou muitas vezes trabalhado como a mesma divindade, quando bate a nossa porta, nós abrimos a porta para que ele ceie junto a nós. É o símbolo do servo que aceita o Senhor como o Senhor orientador dos seus destinos. E se formos pensar na figura do Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Se eu obedeço o código universal de amor que está representado no planeta Terra através dos escritos do Evangelho, eu tenho um caminho de renovação em que cada vez mais eu vou ampliando a minha concepção de verdade. Por isso, a terceira revelação é vinculada à verdade, porque eu abro meus olhos diante do grande concerto universal, entendendo qual que é a minha posição nesse grande universo. Sei que Deus, o Pai amoroso e bom, é o grande ordenador e criador de todo o universo conhecido, e que eu sou a criatura e devo me ajustar às leis estatuídas por Ele nessa grande sinfonia universal. E aí eu me cinjo do cinto da verdade, eu me sinto seguro e sustentado através de um cinto de verdade que aponta para o grande Senhor, em que devo obedecer com obediência que é o consentimento da razão. A razão que explora e olha para o mundo e vê que tudo tem ordem, tudo é gerado através de um processo de cosmos, de organização. Então, se tem ordem, meu planejamento divino da minha caminhada no planeta Terra também tem uma ordem definida, em que eu faço uso do meu livre-arbítrio, mas também há o auxílio e a sintonia com os ideais superiores. Né? Vamos falar agora do calçado. Vamos fazer uma leitura sobre o calçado. A preparação do Evangelho da Paz. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Está no livro de Jó, capítulo 23, versos 10 e 11. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. A necessidade de calçados. Calçados para que nos protejam os pés, as bases. Calçados que nos possibilitem caminhadas mais longas. Calçados no simbolismo que Paulo coloca, que nos preparam para o Evangelho da Paz. Se nós estamos nessa grande caminhada evolutiva, é necessário que protejamos nossos pés para que não se firam durante o caminho. Nessa grande estrada da vida, nosso objetivo final, muitas vezes é a conquista da paz e da felicidade. Como eu disse, que é a nossa orientação verdadeira diante das leis divinas. Mas nessa caminhada, as pontadas dos pedregulhos que estão no solo. E aí nós podemos lembrar do fortalecei-vos do começo da palestra, em que nós fortalecemos as solas dos pés através de uma proteção do calçado, para que não nos machuque. Muitas vezes essas pequenas pontadas, alfinetadas da vida, que nos transtornam moralmente. Quantos de nós somos minados a cada dia através de pequenas indiferenças, pequenas intolerâncias? Muitas vezes, esses pequenos seixos que grudam nos nossos calçados e nos machucam, que o calçado serve para fazer uma isolada,
fazem com que nós paremos no caminho. Nós temos que prestar atenção sobre isso. Proteção aos pés, que são os elementos que nos fazem caminhar, que nos fazem atingir nosso objetivo. E nosso objetivo é de quê? Perfeição. Perfeição relativa, mas também perfeição. Aperfeiçoamento crescente, nos transformando. Então também a necessidade do calçado, que proteja os pés, proteja as bases, nos permita caminhar sempre mais e melhor. Podemos usar a imagem do grande maratonista. O grande maratonista, ele sabe medir seus esforços durante a maratona. Ele sabe que ele não pode correr de forma muito intensa no começo, senão ele cansa e para. Ele sabe que ele tem que dosar energia. Na nossa vivência diária também é assim. Saber sempre quando puxar o ritmo e quando diminuir. O quanto estar junto ao outro em alguns momentos e o quanto saber, muitas vezes, silenciar e se afastar, para que os relacionamentos continuem saudáveis e equilibrados. Nós temos que ter estratégias no nosso plano vivencial. Então nós temos esses primeiros 3 instrumentos, né? Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Terceiro, o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Vocês veem que são aparelhos que dão sustentação, protegem um pouco. Mas aí nós temos o aparelho mais móvel agora, que é o escudo da fé. E a fala de Emmanuel talvez seja mais representativa do que eu explicar aqui. Vou fazer uma leitura para vocês o que é esse escudo da fé. Emmanuel Vinha de Luz, capítulo 141. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis inflamados no veneno que intoxica os corações. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. É imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Fé e confiança. Vamos relembrar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, da fé que transporta montanhas, falando dos diversos significados da fé. Os diversos significados da fé e que nós podemos utilizar no escudo da fé com a confiança, né? Confiança no poder divino, confiança que estamos sendo sustentados. Alguém duvida que nesses momentos de quarentena há espíritos amigos em nossas casas nos auxiliando para que possamos retomar os nossos relacionamentos em bases de amor, compaixão e carinho? Alguém duvida que esses bons espíritos nos trabalham todos os dias, nos orientam na caminhada, nos ensinam e esperam de nós que nos transformemos em grandes guerreiros espirituais, que tenhamos liberdade e autonomia para fazer o mesmo com outras pessoas? Se nós já nos dispomos a compreender, aprender e entender melhor uma mensagem de espiritualização no planeta Terra, já temos também responsabilidade diante dos outros. Seja os filhos, seja sobrinhos, seja irmãos, seja mesmo os pais mais velhos do que nós. Cabe a nós sermos o sal da terra. Cabe a nós ofertarmos exemplos de coragem moral e combatividade pelas virtudes maiores vigentes nesse universo. Que o lema do amor e da caridade seja o nosso distintivo, nos orientando nesse caminho. Que nossos exemplos possam ser verdadeiramente cristãos. Que possamos espelhar em nós a imagem do Cristo, em todos os seus aspectos de caridade e de amor. Caridade que não avalia o outro por suas diferenças e o distancia por ser diferente no modo de pensar e de agir. Caridade que agrega a todos e antes do outro te falar que está em necessidade, busca o outro para suprir essas necessidades. O uso do escudo da fé
é necessário para que possamos, ampliando a nossa confiança nessa estrutura divina que nos sustenta, melhorar cada dia mais no nosso plano interno. Temos que ter essa visão de todo o universo. Como eu disse para vocês desde o começo, de guerreiros espirituais, caminhantes, que buscam sua renovação e sua redenção. E o escudo, através desse processo de confiança, não só nos aspectos divinos, mas também trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, confiança também em nossos próprios potenciais. Confiança de saber que utiliza-se do livre-arbítrio de forma raciocinada, tranquila e serena, que mede e compara o que seja bem e o que seja o mal, distingue. Como diz lá o Livro dos Espíritos, como fazer para compreender o bem e o mal, né? É o que diz para vocês quando eu falei sobre a justiça. Mede. O que você gostaria que fosse feito para você? Aí você já tem um primeiro aspecto de justiça. Você está sendo justo verdadeiramente com o outro? Você está acessando esses potenciais internos que você detém de entendimento, de compreensão para mudar o seu entorno? Para mudar o ambiente espiritual? Você é aquele que ouve a notícia de tragédia, de dificuldades maiores no plano externo e começa a replicar de forma a deixar as outras pessoas desesperadas? Você é aquele que tem uma visão positiva ou negativa diante da vida? Você acredita que esse momento seja de destruição ou de transformação? Fé. Fé no sentido de fidelidade. Fé no sentido de contato com a divindade. Fé de entender que está trilhando o caminho que seja melhor possível para o seu desenvolvimento. Fé de entender que tem todo um suporte no meu entorno. Então, o uso do escudo da fé. O uso do escudo da fé. E aí nós vamos para um outro aparelho que protege a nossa cabeça. O capacete da salvação. Aí nós podemos lembrar do Palavra de Vida Eterna, né? Onde tem um capítulo, 153, chama Conceito de Salvação. Esse capítulo, Conceito de Salvação, Emmanuel fala o que significaria salvação para os bons espíritos. Salvar não é se transformar no dia seguinte em santo, em anjo, não. E aí ele dá o exemplo de Paulo. Saulo de Tarso foi salvo de sua própria crueldade, mas salvo de sua própria crueldade, depois cabe a ele trilhar todo o seu caminho na construção de um homem novo dentro de si. Então, salvar é no sentido de socorrer, dar auxílio, não caminhar levando nos braços. E aí, o uso do capacete de salvação é elementos vindos do plano maior, do plano superior, através de pensamentos, afinidade e sintonia nossa com esses pensamentos de bondade e amor vindo do alto, recebendo esses pensamentos, pôr em prática, em obras, mudando o nosso plano de destino, mudando a nossa orientação. Vamos ler aqui o que o nosso querido Emmanuel fala sobre esse capacete. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. Ideias sólidas e atitudes cristãs. Melhoria de pensamento e de ações no campo da vida. Estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Então lá, coragem, fé pura, né? Espírito de serviço.
coragem, se dispor a lutar, se dispor a olhar para dentro e se transformar. O uso desse capacete de salvação para salvaguarda da minha existência, na melhoria da qualidade dos meus pensamentos no primeiro momento, se a gente for trabalhar a raiz do problema. Pensamentos positivos, otimistas, em que esse mundo está sendo sustentado pela grande divindade e tem um projeto e um programa evolutivo para nós. E aí eu me sinto mais sereno e equilibrado. E aí as dores existenciais e o grande combate moral que nós somos chamados nessa existência me atingem como uma grande onda, como um grande tsunami a querer me destruir. Mas eu sei, ou surfar nessa onda ou mesmo furá-la. Eu tenho que começar a fazer esse trabalho íntimo de, como eu disse pelo exemplo, ouvir as notícias que o mundo me traz de tragédias e calamidades e agradecer a Deus, primeiro, pela minha posição evolutiva de já entender e compreender todas essas catástrofes, guardando muito amor e muito carinho no coração, no sentido de auxílio a essas pessoas que sofreram essas grandes tragédias. Ao mesmo tempo, também temos que ser capazes de muitas vezes ver grandes criminosos com grandes dificuldades aparecendo nos noticiários e ao mesmo tempo ter a capacidade de fazer uma prece sentida e amorosa para que essa pessoa abra seus olhos e consiga caminhar de outra forma. E aí nós abandonamos os nossos sentimentos de crueldade, de vingança, de despeito, de inveja, que nos prendem à retaguarda da existência. O uso de um capacete de salvação. Um capacete de salvação que vocês veem que não é só proteção, mas também é uma grande antena do mundo espiritual superior. Recebendo os ideais do Cristo de amor e bondade para que nós implementemos na vida. Então também é outro instrumento que nós temos que utilizar. Esses 5 instrumentos iniciais, vocês viram que tem mais a ver com a nossa manutenção e não com a nossa defesa. Uns mais móveis, outros mais fixos. Agora o último e único elemento de ataque. A espada. A espada do Espírito. Ou a palavra de Deus. É engraçado que mesmo no Antigo Testamento, a espada é colocada como a palavra. Nós vamos ver a fala do Cristo, né? Eu não vim trazer paz à terra, mas sim espada. Isso quer dizer, a minha fala vai gerar conflito. A minha fala vai gerar conflito porque eu vou colocar o ensinamento do amor universal à sua frente. E aí você vai aprender a distinguir melhor que seja mal ou bem. E aí você vai ter que tomar uma escolha. Traçar um caminho. Qual que você escolhe? Ou mal ou bem? E isso vai gerar conflito dentro de você. Porque muitas vezes o seu querer vai fazer com que você faça o mal. Mas se você trilhar o caminho do bem, você se transforma gradativamente. Com muita dor, com muita luta, mas também com muito amor. Eu não vim trazer paz à terra, mas sim espada. Espada que divide. Espada que mostra o que seja o bem e o que seja o mal. Espada que divide mesmo, como eu disse, por mostrar o que seja a realidade, a verdade. E essa espada também pode ser igualada, como ele disse, à palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí nós podemos lembrar da parábola do semeador, né? Porque na interpretação do Cristo, logo à frente da parábola do semeador, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Uma semente que pode cair em diversos tipos de terreno. Um terreno que abafa a semente, ela não cresce, fora do caminho, fora do lugar onde deveria ser cultivada, o outro terreno, né? O outro, as ervas crescem ao lado e também o abafam. Mas tem um terreno bom. E a necessidade nossa é de cultivar esse terreno bom, para que quando recebermos a palavra do Cristo, que se expressa dessa forma de amor universal,
e é feito de forma gradativa, de acordo com a nossa ampliação de trabalho, nossa capacidade de aumento de consciência, nós possamos estar predispostos a essa evolução espiritual, porque muitas vezes nós somos resistentes no caminho. Recebemos essa espada, essa palavra de Deus junto de nós e nós negamos, porque causa muita dor e sofrimento. Saber que é egoísta é sofrido para muitos. Saber que é orgulhoso, descobrir que é orgulhoso, gera muita dificuldade muitas vezes. E cabe a nós o autoacolhimento, o autoamor, o autoperdão, de entender que é uma condição transitória e que muitas vezes esse egoísmo se transformará em verdadeiro altruísmo e caridade. E aí, quando esse vício se tornar virtude, nós podemos ter a condição de nos iluminarmos primeiramente e auxiliar o outro no segundo momento. Hoje em dia, muitas vezes, nós esquecemos de nós mesmos, do nosso trabalho moral, do nosso trabalho de reforma interna, para auxiliar o outro de forma desenfreada. E muitas vezes no trabalho efetivo do bem, nós podemos estar agindo bem, mas não fazendo caridade. A caridade legítima é algo que traz afetividade, amor e respeito de dentro de nós no encontro ao outro. Não é só a distribuição da cesta básica. Então essa palavra de Deus, representando pela espada, tem que cortar nossa carne mesmo. Cortar nossa carne. E aí podemos lembrar também da imagem da semente. Uma semente só entra na terra, apodrece, cresce, se for aberto um sulco através do arado no solo. Um sulco que machuca a terra. Um sulco que abre um buraco para que a semente possa se encaixar da melhor forma e crescer viva. Porque no momento nós somos muitas vezes mortos-vivos. Grandes zumbis existenciais. Estamos aqui de corpo presente, mas ainda não vinculados às propostas superiores da criação. Ainda ficamos na nossa rotina diária, no automatismo, sem sentir, sem vivenciar. Quando Jesus veio à Terra, a proposta dele é transformar esses mortos vivos em vivos. Vida no Evangelho não tem a ver com morte e vida do corpo físico. Vida no Evangelho tem a ver com o nosso caminho de encontro ao Pai, ordenado diante das leis divinas. Né? Então é a espada. Então aí nós falamos de 6 elementos. Depois desses 6 elementos que Paulo elenca, que no primeiro momento dessa passagem, Paulo fala da necessidade da luta, na necessidade de ir para o combate, principalmente com o auxílio divino que vai nos fortalecer e nos dar coragem. Aí eu preciso de certos instrumentais, certos instrumentos para ir para essa batalha. E aí, nesse momento da passagem, ele começa a falar de como esse trabalho deve ser feito em conjunto. Como eu, trabalhando internamente, tenho que me utilizar da necessidade da vida social, dos encontros, da ligação em rede em que eu aprendo com o outro. Para a preparação da batalha, utilizando já o instrumental necessário, Paulo cita a questão da oração. E aí tem alguns comentaristas que eles são interessantes. Eles falam que a oração seria o sétimo instrumento. O sétimo instrumento da armadura divina. Porque a oração seria o comunicador. O soldado preparado para a batalha, já paramentado, vai à batalha com um comunicador, onde possa se conectar às hostes superiores e à divindade. A oração é aquilo que nos conecta à divindade. Oração se expressa através do nosso campo interno, que é uma grande antena sintonizadora dos ideais superiores. Oração não tem a ver com as palavras, mas tem a ver com o que eu cultivo dentro de mim. O nosso trabalho diário tem que ser de se manter pelo dia todo em oração,
E o que é isso? É repetir preces no campo mental de forma silenciosa? Não. É sim se manter dentro dessas estruturas das leis divinas, nos conectando consecutivamente à divindade, fazer a vontade do Pai nesse planeta. Você vê que nós precisamos de todos os instrumentos anteriores para partir para essa nova fase. Oração, contato. E aí eu acho que talvez na prática da oração, tendo a ver com esse gladiador que vai ao campo de batalha, combater suas más tendências, talvez nós possamos falar de Marcos 13:33. Olha Marcos 13:33 o que diz. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Olha, observa, discerne, compreende o que está acontecendo. Esteja na vida presente. Não se projete demais ao futuro que ainda não existe. Não volte demais ao passado, onde mágoa e rancor pode estar te prendendo lá com um grande peso nas costas, te condicionando o olhar para o que está acontecendo na vida agora. Se uma pessoa se transforma, uma pessoa muito íntima que está do seu lado se transforma, aceite que ela pode se transformar sim. Ela pode mudar sim. Não fique levando esse peso do passado de rancor e de mágoa para o seu presente, condicionando presente e futuro. Olha, tenta discernir. Vigia, precaução, prudência, habilidade de ter prudência, habilidade de olhar de uma forma mais desapaixonada, não ser levado pelas emoções. Como eu já falei da simbologia do Antigo Testamento, qual que é o símbolo maior? Eva, que simboliza o sentimento, é a grande porta de entrada para a queda. Quando eu me oriento só pelo campo das emoções desordenadas, a tendência à queda é gigantesca. Nesse discernimento de bem e mal. A razão tem que ser o nosso orientador de discernimento, bem e mal. A emoção tem outro sentido de busca, de impulso. Quando descobrimos o que seja verdadeiramente o bem, para que possamos trilhar esse caminho. Olhar, vigiar, prudência, e orar, o terceiro elemento. Porque a partir desses dois primeiros elementos, de saber discernir e ter prudência nos seus atos, a oração é muito mais serena e equilibrada. Eu me mantenho numa condição espiritual em que eu posso me conectar mais facilmente com os espíritos amigos que me dão insights para que eu possa mudar de postura ou mesmo fazer certas escolhas. Os estímulos ao bem do plano maior sempre existem. Cabe a nós nos conectarmos a eles e ouvirmos as vozes dos grandes espíritos orientadores dos nossos destinos. Oração. Então, o mecanismo de comunicação com a divindade, o sétimo elemento para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. Então nós podemos resumir aqui, então, todos eles, né? Primeiro, cinto da verdade. Cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, o calçado da preparação do evangelho de paz. Quarto, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. Né? Sexto, a espada do Espírito, a palavra de Deus. E o sétimo que aparece para nós, o uso da oração na comunicação com a divindade, na ordenação do nosso destino. Elementos essenciais para a nossa caminhada evolutiva, que se mostra tão dificultosa e tão difícil, em que os embates aparecem a cada dia, através dos estímulos externos que devemos saber administrar, porque devemos saber que primeiramente devemos trabalhar o nosso coração. Se nós pudermos
fazer essa grande batalha espiritual travada primeiramente dentro de nós mesmos e que o lado do bem vença, estaremos habilitados a auxiliar a todos os que nos procuram em busca de caridade e amor na transformação desse planeta num projeto em que vige a verdadeira fraternidade e solidariedade entre os seres. E aí, toda a proposta evolutiva que o Mestre Jesus trouxe ao planeta Terra pode ser sintetizada mesmo naquela fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a nossa mensagem para hoje e que os bons espíritos estejam juntos de todos nós, nos auxiliando e nos amparando nessa caminhada. Obrigado a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade que tivemos de mais um estudo sobre o Evangelho e que possamos, no conforto de nossos lares, onde quer que estejamos, refletirmos e digerirmos esta passagem tão significativa, para que possamos a cada dia, nas luzes do Teu Evangelho, coroarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes com o amor, com a caridade, com a perseverança, com a confiança, com a fé, com o trabalho, com a confiança de que as Tuas leis são a nosso favor, nos incitando o crescimento, nos incitando a caminhada sem cessar. Ampara-nos, Senhor Jesus, e fortalece-nos para que possamos encontrar-te em nossos corações. Muito obrigado por tudo, que assim seja.